agora vamos para uma outra função, uma função chamada função e vou explicar também uma outra função chamada OU, que são funções de análise lógica. E ela é bem simples mesmo de ser construída, é simplesmente assim, ó, igual e, abre parênteses, e aí nós vamos colocar os argumentos. Primeiro a explicação de como funciona esta função chamada e, simplesmente assim, e. A função e, ela só pode responder, ela tem como resposta verdadeiro ou falso. Então vai aparecer como resposta aqui da minha função e, escrito verdadeiro, que é um valor lógico, ou escrito falso, que é um outro valor lógico. Então, ou ela responde que é verdadeiro, ou ela responde que é falso. Mas como é que a gente monta a função e? A função e só retorna verdadeiro se todos os argumentos forem verdadeiros. Então, tu pode colocar vários argumentos na função e aí tu analisa cada argumento. Se todos esses argumentos forem considerados verdadeiros, aí a resposta da função e é verdadeiro. Se não, se qualquer um deles for falso, a resposta vai ser falso. Então vou repetir. A função e só retorna verdadeiro se todos os argumentos forem verdadeiros. Função e só retorna verdadeiro se todos os argumentos forem verdadeiros. Agora, se algum argumento for falso, ela já vai retornar falso. Vamos analisar então um exemplo de função e. Vamos colocar primeiro A1 menor B1. Ponto e vírgula, A2 igual B2. Ponto e vírgula, A3 menor maior, que significa diferença, B3, fecha parênteses. Observa que nesta função e eu tenho 3 argumentos, já que quem separa argumento é o ponto e vírgula. Posso ter mais, eu posso ter menos, mas nessa eu tenho 3 argumentos. O primeiro argumento tem um teste lógico que diz A1 menor B1. O segundo argumento tem um outro teste lógico que diz A2 igual B2. E o terceiro argumento tem um outro teste lógico que diz A3 diferente de B3, porque o sinal menor seguido do sinal maior significa diferença aqui nas planilhas. Então eu tenho 3 argumentos para responder, cada um deles se é verdadeiro ou falso. E a função e só retorna verdadeiro se todos os argumentos forem verdadeiros. Então vamos começar lá, analisando o primeiro teste lógico que disse A1 menor B1. A1 vale 2, B1 vale 7. A1 menor que B1. 2 é menor do que 7? É isso que ele está pedindo aqui no primeiro argumento. Se 2 é menor que 7. Verdadeiro. 2 é menor que 7. Então eu já sei que o primeiro argumento é verdadeiro. Verdadeiro. Vamos para o segundo argumento que diz A2 é igual a B2? A2 vale 1, B2 vale 4. Então ele está perguntando se 1 é igual a 4, se A2 é igual a B2. 1 é igual a 4? Não, falso, falso. Então o meu segundo argumento retornou falso. Eu tenho o primeiro argumento verdadeiro, tenho o segundo argumento falso, e agora vou analisar o terceiro argumento. O terceiro argumento diz A3 é diferente de B3, porque o sinal menor seguido do sinal maior nas planilhas significa diferença. Então eu vou perguntar, A3 que vale 8 é diferente de B3 que vale 9? 8 é diferente de 9? Verdadeiro. 8 é diferente de 9? Verdadeiro. Então o primeiro argumento deu verdadeiro. O segundo argumento deu falso. E o terceiro argumento deu verdadeiro. Então eu tenho verdadeiro, falso e verdadeiro. E a função e só retorna verdadeiro se todos os argumentos forem verdadeiros. Tinha um argumento falso? Sim, então já vai dar falso. Olha lá, falso foi a resposta da minha função. Acompanha de novo, ó. Vou pressionar Enter agora e tu vai perceber que deu falso a resposta, porque a função e só retorna verdadeiro se todos os argumentos forem verdadeiros. E nesse caso eu tinha um argumento falso, aí eu já sei que a resposta vai dar falso. Agora, professor, e se todos os argumentos forem verdadeiros? Aí ela responde verdadeiro. Então vamos alterar. Esse argumento aqui, ó, que tem o sinal de igualdade, esse segundo deu falso, né? Vamos deixar ele verdadeiro. Vamos colocar aqui A2 menor do que B2. Observa, eu alterei só o segundo argumento. Mudei a fórmula. A2, que vale 1, é menor do que B2, que vale 4. Isto é, 1 é menor do que 4?
Verdadeiro ou falso? 1 é menor do que 4? Verdadeiro. Então agora o primeiro argumento é verdadeiro, porque eu não alterei. Um segundo argumento era falso e agora eu botei o sinal menor, deixei o segundo argumento verdadeiro. E o terceiro argumento é verdadeiro também. Então agora os três argumentos são verdadeiros. E lembra, a função e só retorna verdadeiro se todos os argumentos forem verdadeiros. Então eu dou enter, a resposta é verdadeiro. Porque é assim que funciona a nossa função e só retorna verdadeiro se todos os argumentos forem verdadeiros. Agora, eu vou usar uma outra função no lugar da função e. Vou voltar como estava antes a função e primeiro. Ó, lembra? O nosso primeiro exemplo de função e retornou falso. Mas agora eu vou pegar esses argumentos aqui e vou colocar numa função chamada ou. Observa que agora eu troquei a função. Olha lá, não é mais a função e. Agora no lugar da função e, eu coloquei a função ou. E a função ou tem outra historinha. Se a função e só retorna verdadeiro se todos os argumentos forem verdadeiros, na função ou só retorna falso se todos os argumentos forem falsos. Vou repetir, a função ou só retorna falso se todos os argumentos forem falsos. Então é só eu te perguntar uma coisinha, se a função ou só retorna falso se tudo for falso, então vamos verificar. O primeiro argumento diz A1 menor B1. A1 vale 2, B1 vale 7. 2 é menor que 7? Verdadeiro. Então o primeiro argumento deu verdadeiro. Segundo argumento, A2 é igual a B2? A2 vale 1, B2 vale 4. Então 1 é igual a 4? 1 é igual a 4? Falso. Falso, 1 não é igual a 4. Então, falso deu o segundo argumento. Terceiro argumento, A3 é diferente de B3? Bem, A3 vale 8, B3 vale 9. 8 é diferente de 9? Verdadeiro. 8 é diferente de 9. Então eu tenho o primeiro argumento verdadeiro, o segundo argumento falso e o terceiro argumento verdadeiro. O que diz a regra da nossa função ou? Só retorna falso se todos os argumentos forem falsos. Só retorna falso se todos os argumentos forem falsos. Nesse caso eu te pergunto agora, será que vai retornar verdadeiro ou vai retornar falso? Se só retorna falso, observa, só retorna falso se todos os argumentos forem falsos. Vamos à pergunta então. Eu tenho verdadeiro, falso e verdadeiro. Se nem todos os argumentos forem falsos, então tem que retornar verdadeiro. Porque ela só retorna falso se todos os argumentos forem falsos. E a gente acabou de observar aqui que tem 2 verdadeiros e um falso. Professor, mas então para a função ou retornar falso, tudo tem que ser falso? Sim. O primeiro argumento teria que ser falso, o segundo argumento teria que ser falso e o terceiro argumento teria que ser falso. Aí retornaria falso. Mas como nem todos os argumentos eram falsos, ela retornou verdadeiro. Essa é a regra da nossa função ou. Só retorna falso se todos os argumentos forem falsos, certo? Bem, vamos deixar todos os argumentos falsos então. Vamos fazer ela retornar falso. Vamos pegar esse que diz A1 menor B1, vamos botar A1 maior B1, aí ele fica falso. Olha lá, A1 maior B1. Quando eu botei A1 maior B1, beleza, mudei a função. Aqui onde está diferente, que é o sinal menor seguido do maior, eu vou botar igual. Vou botar igual. Mudei completamente a fórmula. Ainda é a função ou, mas agora eu tenho o primeiro argumento dizendo A1 é maior que B1, A1 vale 2, B1 vale 7. 2 é maior que 7? Falso. 2 não é maior que 7. A2 é igual a B2? 1 é igual a 4? Falso. Falso. A2 não é igual a B2, 1 não é igual a 4. A3 é igual a B3? A3 vale 8, B3 vale 9. 8 é igual a 9? Falso. Não é. Então o primeiro argumento deu falso, o segundo argumento deu falso e o terceiro argumento deu falso também. E a função ou, como eu disse, só retorna falso se todos os argumentos forem falsos. Então quando eu der enter, a resposta vai ser falso aí para minha função ou, porque ela só retorna falso se todos os argumentos forem falsos. É assim que funciona a nossa função ou, que também é função de análise lógica. A função e só retorna verdadeiro se todos os argumentos forem verdadeiros. E a função ou só retorna falso se todos os argumentos forem falsos.
Se tu quiser inverter a resposta da função e, ou inverter a resposta da nossa função ou, tu pode usar uma outra função. Claro, porque a gente pode ir alterando os argumentos e mudando aí a forma de resposta. Tem uma função chamada não. Não. A função não, aqui dentro das planilhas de cálculo, ela inverte. Se a resposta era verdadeiro e tu usou a função não, então a resposta vai ser falso. Se a resposta era falso e tu usou a função não, então vai ser verdadeiro. A função não inverte a resposta. Vamos ver. Qual é o resultado dessa função ou? Primeiro argumento falso, segundo falso, terceiro falso. Então a função ou só retorna falso se todos os argumentos forem falsos. Por isso deu falso como resposta. Então tu já sabe que o resultado desta função ou é falso. Mas agora eu vou usar uma função não e botar a função ou dentro da função não. Como a função não inverte, se o resultado da função ou foi falso, como eu usei dentro da função não, a resposta da fórmula tem que ser verdadeiro. Vamos ver isso na prática? Olha lá na montagem. Antes aqui da nossa função ou, observa, eu vou escrever não. Não. Vou abrir parênteses e aí vou fechar parênteses aqui no final. Então agora eu botei a função ou dentro dos parênteses da função ou. Professor, dá para botar uma função dentro da outra? Dá. E eu acabei de botar a função não dentro dos parênteses da função ou. Como esta função ou retornou falso e ela está dentro da função não, a função não pega a resposta da função ou, que nesse caso foi falso, e inverte. Então a resposta da fórmula vai ter que dar verdadeiro. Porque eu botei a função ou dentro da função não. A resposta da função ou tinha sido falso. Como eu botei dentro da função não, a função não pegou essa resposta falso e inverteu. E deu o resultado verdadeiro. Porque a função não, que é uma negativa, ela inverte a resposta. O resultado foi falso, a função não vai dar verdadeiro. Se o resultado tivesse sido verdadeiro, a função não retornaria falso, que a função não inverte a resposta original. Então tem que cuidar aí muito com essas fórmulas e funções de análise lógica nas planilhas. Desde a função se, que a gente já estudou, se for verdadeiro retorna um resultado, se for falso retorna outro, mas também temos a função e, que só retorna verdadeiro se todos os argumentos forem verdadeiros. Tem a função ou, que só retorna falso se todos os argumentos forem falsos. E ainda tem a função não, que inverte. Se a resposta original era falso, vira verdadeiro. Se a resposta original era verdadeiro, vira falso. São as famosas funções de análise lógica que nós temos aí nas planilhas. Então, sempre muito importante serem lembradas para efeito de provas de concurso. Certo, pessoal? Até a próxima aula.